Não fiqueis alegres porque os espíritos lhes obedecem, mas ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Jesus deixa claro para os discípulos que a grande alegria, a grande felicidade, a realização da vida não se encontra tanto nos resultados visíveis que nós temos da nossa atuação como cristãos, mas a alegria verdadeira, que não passa, que não é superficial, vem da certeza de que somos filhos amados de Deus. Por sermos amados, somos acompanhados, abençoados. E Jesus diz isso porque, tanto para aqueles discípulos quanto para nós facilmente caímos na tentação de medir o amor de Deus, medir a nossa vida pelo resultado das ações. E não é isso que Jesus fala. Antes de mais nada, lembrem-se que vocês são filhos amados. É isso que dá força, é isso que dá sustento, é isso que dá clareza para o seguimento a Jesus Cristo. O evangelista Lucas narra esse bonito trecho, bem propício para essa comemoração, essa celebração, que fala dos discípulos missionários. A Jornada Mundial da Juventude tem um viés que vai resgatar, que vai recordar aquilo que é próprio do nosso batismo. Somos, pela natureza de Deus, pela natureza divina, somos considerados discípulos missionários. E o batismo nos concede isso. E ali, na narração, tem uma frase muito bonita, muito significativa: e os 72 voltaram muito contentes para conversar com Jesus Cristo. E voltaram contentes porque perceberam que valia a pena, dava certo confiar em Jesus Cristo. Por isso que depois Jesus Cristo conserta essa percepção dos discípulos, dizendo: vocês estão contentes, mas não fiquem só contentes porque vocês viram os resultados do trabalho que vocês fizeram, porque eu enviei vocês, mas fiquem contentes porque eu estou com vocês, porque a vida de vocês está escrito no coração do Pai. E essa alegria se torna ainda mais significativa quando a gente recorda do início desse evangelho, que é próprio da nossa vida. Jesus chamou mais 72 discípulos, enviou 2 a 2 diante dele, onde ele devia passar. Esse pequeno trecho inicial já caracteriza bastante o chamado que ele faz conosco. Primeira coisa para nós é que quem chama é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que toma a iniciativa. Nós nos envolvemos com a espiritualidade cristã, participamos da igreja, fazemos as nossas obras de caridade, vai crescendo o nosso amor a Jesus Cristo, mas não podemos esquecer que a opção primeira surge de Jesus Cristo ao nos escolher. Jesus Cristo nos escolheu, e é por causa dessa escolha que nós temos capacidade de escolhê-lo. Uma segunda coisa desse início do Evangelho: Jesus chama os 72 para dizer que nós somos chamados num grupo. Não somos chamados individualmente, mas para estar em grupos. É um grupo que é chamado. E ele manda 2 a 2, justamente para lembrarmos que não somos enviados sozinhos, sempre é junto. E esse junto pode até ser que não seja fisicamente junto com alguém para fazer com que esse mundo seja melhor, mas juntos com a igreja, com a comunidade. Quando vamos fazer alguma coisa em benefício de outras pessoas, em benefício da sociedade, por causa do Evangelho, nós não estamos indo sozinhos. Nós estamos sendo enviados por Jesus Cristo
por sermos igreja, semente do reino na sociedade de hoje. Essa certeza nos alegra, sustenta a nossa vida. Por que sustenta? Porque nos momentos de dificuldades, de tristeza, de dor, de crise, eu logo, como cristão, tenho que lembrar, espera um pouquinho, mas eu tenho que dar a volta em cima dessa crise, ou hoje ou amanhã, não sei, mas eu não posso perder de vista que eu fui escolhido, eu fui batizado, fui marcado por Jesus Cristo. A segunda leitura de hoje fala isso, São Paulo fala aos Gálatas, no meu corpo existe a marca de Jesus Cristo. Somos, vamos usar uma palavra aqui, tatuados por Jesus Cristo com o nome dele, não uma tatuagem fora do nosso corpo, mas na nossa existência, na nossa história, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Ele impregnou a nossa vida de sua graça. Isso a gente não pode esquecer. Por isso, não pode haver uma crise, um problema, uma dor, um sofrimento capaz de apagar essa marca. E quem vai fazer isso somos nós não vamos deixar apagar essa marca. Aliás, ela não se apaga, apenas fica escondida quando a gente não lembra dela. Mas Jesus Cristo, quando escolhe, quando unge, quando envia 2 a 2, como diz o evangelista, ele não ilude aquele que ele escolheu. Ele escolhe, ele mostra amor, ele capacita, mas diz assim: olha, a messe é grande, gente, se prepare. Os operários são poucos aqueles que aceitam ser marcados definitivamente por Jesus Cristo, pelo Evangelho. Às vezes temos medo dessa marca, temos receio que essa marca nos traga tristeza, isolamento, esquisitice. Jesus falando não. Então, Jesus fala: olha que a messe é grande. Nós sabemos muito bem o quanto que essa nossa sociedade, que esse mundo, para não dizer também a nossa família, a nossa vida, precisa ainda crescer. Há muito chão para caminhar, há muita coisa para ser transformada. Então, a messe é grande, os operários são poucos. E até ele fala: vamos rezar para que o Pai mande mais operários para a messe, mais pessoas entusiasmadas. Nós estamos vendo nesse contexto da Jornada Mundial da Juventude, o despertar da juventude por Jesus Cristo, pela igreja, por ser jovens, por entenderem que eles têm uma capacidade que nós adultos já não temos mais, de impregnar essa sociedade de verdadeiros valores. Nós temos ainda uma missão muito grande, e os jovens chegam assim com vontade de fazer a diferença, mas a messe é grande. E Jesus ainda fala: eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Pesado isso, hein? Escolher Jesus Cristo, aceitar o convite dele e ainda ouvir essas palavras, pesa, mas o cristão verdadeiro não abre mão dessa escolha, porque sabe que essa escolha é a única escolha, a principal escolha que o ser humano pode fazer para que a vida tenha sentido e a felicidade tanto desejada pelo coração chegue a um bom termo. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida fora de Jesus Cristo que vale a pena ser abraçada com radicalidade. O próprio Jesus Cristo fala isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para dizer assim, não vão atrás de outras coisas, é perda de tempo. Viva a sua vida feliz, com toda essa abertura para aquilo que há de maior, mas viva comigo. Eu tenho a palavra, e a única palavra que desenvolve toda a nossa potencialidade enquanto ser humano. Por isso, nós enfrentamos, e mesmo ouvindo de Jesus Cristo, que a messe é grande, que nós somos cordeiros no meio de lobos, a gente fala assim: eu aceito. E como é bonito ver a juventude com essa predisposição. Em muitos sentidos, a juventude tem mais coragem de aceitar a proposta de Jesus Cristo do que nós, que já estamos avançados na idade, temos dificuldade. O jovem, quando percebe que ali é algo sério, profundo, ele aceita com radicalidade. Não tem medo, não tem vergonha de se anunciar, de se pronunciar.
mas ele precisa perceber isso. Aí que vem a responsabilidade de uma comunidade, a responsabilidade da formação, da educação, da evangelização, da catequese, do acompanhamento pessoal, porque quando o jovem entende que ali está a razão da vida e só ali se encontra a felicidade que o coração jovem pede tanto, ele não tem medo de apostar tudo. E com radicalidade, inclusive vocacionalmente falando, na sua entrega ao sacerdócio, à vida religiosa e a tantas missões que muitos jovens têm abraçado para melhorar esse mundo. Então Jesus Cristo, ele não ilude a gente, é uma coisa bonita da nossa fé. Nós apostamos em Jesus Cristo com a consciência clara, com os pés no chão, sem ilusão. Nós vamos passar por momentos difíceis? Vamos, por sermos cristãos? Sim. Mas quando a gente recorda, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo, que tenho para mim, que sofreu fisicamente mais do que Jesus Cristo, quem lê as cartas de São Paulo vai perceber os vários sofrimentos físicos, de negação, de prisão, de fome, de chicotadas, naufrágio, um monte de sofrimento. Pois Paulo, depois de todo esse sofrimento, no final da vida dele, nós vimos semana passada no Evangelho, na segunda leitura, Paulo fala assim: olha, já corri o que tinha que correr, completei a corrida, completei a caminhada, permaneço, guardei a fé, agora aqui estou esperando a coroa da vitória, da justiça de Deus. Eu tenho certeza que ela vem, que ela existe, e ponto final. Isso Paulo escrevendo quando estava na cadeia, Isso nos dá a certeza de que Jesus Cristo conhece a nossa realidade desafiadora. Mas para que a gente assuma essa missão, esse ser discípulo missionário, essa proposta bonita, mas ao mesmo tempo desafiadora num mundo que não nos acolhe automaticamente, naturalmente, Jesus dá alguns conselhos. Para a gente ir em missão, é preciso despojamento, despojar-se. E aqui o despojamento vai depender da realidade de cada um, porque vai começar a refletir na sua oração, na sua conversa com Deus, à luz do Espírito Santo, que tipo de prisões que nós estamos assumindo ou vivendo, que tipo de apegos que nós temos na vida, que são apegos que só nos amarram, nos atrapalham, nos dificultam o caminhar. Concretamente, a gente pode perceber quando a gente vai fazer uma caminhada, uma viagem, quanto mais bagagem a gente leva, menos ágil a gente fica. Até dor nas costas aparece. O peso, a preocupação em roubar aquilo que você tem. Sem dizer que você não vai em todos os lugares porque você precisa carregar aquelas malas pesadas. Sem dizer também que você vai perdendo as boas oportunidades que vão aparecendo pelo caminho, porque você tem que cuidar das suas coisas. Então Jesus fala assim: desprendam-se de tudo aquilo que puder desprender. Os apegos podem ser desde apegos materiais, até apegos afetivos, até apegos à besteira, à situação que até faz vergonha a um cristão. Nós estamos apegados ao quê? O que a gente tem procurado para nos satisfazer e a gente percebe que aquilo lá não é saudável? Isso são apegos que vão atrapalhando o nosso desenvolvimento enquanto filhos e filhas de Deus. Jesus fala também, além do desapego, fala assim: não se distraiam pelo caminho. Ele até fala, não cumprimente as pessoas. Ele não está falando para ser mal educado, né? Mas ele está dizendo assim: não se distraiam com as coisas que vão acontecendo. Não perca o foco, não perca a motivação, o convite que eu fiz para vocês. Não esqueçam disso. Não se distraiam pelo caminho. Não se distrai com certas oportunidades, certas propostas que quem sabe a gente recebe na cultura, na sociedade, por aí, com os amigos. E se a gente não tem uma consciência iluminada pelo Evangelho, fortalecida pela presença de Jesus Cristo, nós acabamos assumindo certas coisas que vão nos prejudicar, sem dizer que vão prejudicar também a família, prejudicar a sociedade. Então não vamos nos distrair do foco da nossa existência. Quem nos chamou é Deus,
e caminhamos para Ele e com Ele. Se a gente perde essa noção, tudo fica mais difícil e complicado. Por isso que a gente tem que ter pena de quem não tem fé. Quem não tem fé, a vida se resume nesses 80, 90 anos. E todos nós sabemos que isso é muito pouco para quem quer viver bastante. Ninguém de nós pensa em viver pouquinho. Dentro de nós existe uma ansiedade, uma vontade, um desejo de expansão, de crescimento, de viver mais do que 90 anos, mais do que 100 anos, e nós vivemos na graça de Deus, só que a gente enxerga isso pela fé, porque muita gente está vivendo, querendo viver com muita qualidade de vida, mas só é esse tempo, então eles investem, essas pessoas investem tudo para serem felizes agora, porque não sei o que vai acontecer depois, né? Às vezes as pessoas falam assim, quem não tem fé só vive agora, é muito pouco, gente, com toda essa força que nós temos dentro de nós. Por isso Deus nos dá a condição de viver sempre, é presente de Deus, mas é a fé que nos facilita isso, e esse elemento não pode sair do nosso olhar, do nosso coração, não podemos ficar distraídos diante das coisas. O missionário então está sempre atento, alerta, sabendo de onde vem, para onde vai e com quem está indo. Isso não podemos perder de vista. O missionário é aquele que sabe o que tem que fazer. Jesus Cristo falou, eu quero que vocês saiam por aí curando as pessoas. E nós sabemos muito bem que pelo dom do batismo, nós temos capacidade de curar as pessoas. Todo mundo, todos nós. Não é o privilégio de alguns, é dos filhos de Deus. Deus nos concede dons especiais que a gente não desenvolve para o bem do próximo. A cura aqui, não estou nem falando de cura física, é cura dos sentimentos das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Quem já não recebeu um apoio, uma ajuda, uma orientação, uma palavra que, quem sabe, mexeu e transformou e fortaleceu aquilo que ainda que estava difícil de viver, de conviver? Isso é cura. A cura afetiva das pessoas, do relacionamento entre as pessoas. Tem pessoas que vivem eternamente brigadas, desgastando-se com invejas, com intrigas, com maldades, com violências verbais, físicas. Isso tudo é prisão, isso tudo é peso, isso tudo é pedra, isso tudo atrapalha. É preciso ser curado disso. E nós, cristãos, somos capacitados para ajudar as pessoas a saírem dessa situação, para ajudar as pessoas a serem curadas, e às vezes até fisicamente podemos curar as pessoas, hein? Deus nos concede dons especiais para isso, se acreditamos, se vivemos essa certeza de que Ele nos chama, nos unge, nos batiza e nos envia em missão. Mas Jesus chama os discípulos para muito mais do que isso, Ele chama para anunciar. Vocês têm que sair aí anunciando que o reino de Deus está próximo. Não é para dar medo isso, mas para a gente ficar atento. O reino de Deus está próximo. Em primeiro lugar, porque a vida é muito curta. Nós vamos no final da vida prestar conta e temos que estar atento a isso. E lá, no final da nossa vida, a prestação de conta não vai ser tanto daquilo que eu fiz, mas daquilo que eu fui, enquanto filhos e filhas obedientes à vontade de Deus. Porque se a gente abraça a causa de Deus, então automaticamente a gente faz o bem, a gente faz as coisas. Por isso precisa de atenção, de ouvido, de escuta com fidelidade. Então, a proclamar que o reino de Deus está próximo, mas também está próximo no sentido assim, está perto de nós, está aqui, está entre nós, uma vez que o reino de Deus se caracteriza pela presença de Deus, e Deus já se faz presente nesse chão, nessa existência, na nossa vida, na vida da nossa família. Puxa vida, o reino está aqui na minha casa, o reino de Deus está aqui também, vamos cuidar desse reino. O reino de Deus está aqui na rua, está aqui entre nós, nossos amigos. Então vamos prestar atenção, vamos saborear essa graça. Anunciar isso compete a nós, anunciar ao mundo. Como Jesus também pede que os discípulos anunciem a paz. Quando entrar numa casa,
primeira coisa a dizer: a paz esteja nessa casa. Nós, discípulos e missionários, somos embaixadores da paz, embaixadores de Jesus Cristo, para que a paz seja algo mais concreto, mais visível e mais sentido na nossa realidade. Há muitas violências, nenhuma delas vem de Deus. E nós sabemos muito bem o que podemos ajudar para minimizar isso tudo, para diminuir, para extirpar a violência da face da terra. Com pouco que a gente possa fazer, certamente ajudará a caminhar em vista da paz definitiva. Mas Jesus quer que tudo isso seja vivido a partir da ótica da fé. Nós temos duas maneiras de encarar a vida. E essa maneira, essa opção a gente faz na idade da adolescência e da juventude. Essa juventude que está aqui, está escolhendo uma maneira para administrar a vida. Quais são essas duas maneiras? Posso resumir assim: é a maneira, é o olhar, é a ótica da fé ou não fé, como eu já disse até agora. Vocês estão escolhendo administrar a vida de vocês a partir da fé, não estão? Então, a Jornada Mundial da Juventude, todo esse contexto em volta da jornada, é uma grande ocasião, uma bênção de Deus para fortalecer a fé em nós. Porque o jovem tem uma ansiedade, todos nós temos, mas os jovens mais ainda, de atingir grandes coisas. Pois então, a fé traz esse contributo, o contributo essencial. Sobre isso, o Papa Francisco soltou essa semana uma encíclica, Lumen Fidei, a luz da fé, uma encíclica escrita a quatro mãos, como ele diz, né, junto com Bento XVI, faz parte da trilogia que Bento XVI escreveu, né, sobre o amor, sobre a esperança, agora sobre a fé. E ali, quando vai falar de juventude, essa semana, o Papa vai falar que nas jornadas, até escrevi aqui para ler para vocês como o Papa escreveu, para eu não trair, né, a palavra do Papa. Ele diz assim, olha que coisa bonita: nas jornadas mundiais da juventude, os jovens mostram a alegria da fé. Mostram a alegria da fé, comunicam, espalham, não tem medo de anunciar de que a fé traz alegria, a fé não traz tristeza, pelo contrário. Então a jornada é um grande momento de a gente presenciar isso e de perceber que os jovens têm essa capacidade de mostrar a alegria da fé. E continua: o compromisso de viver uma fé sólida e generosa. Não é uma fé qualquer, aqui não é uma fé simplesmente psicológica. Às vezes a gente usa para dizer, olha, tenha fé que você vai conseguir passar no vestibular, né? A gente usa muito isso. Para muitos, mesmo quem não tem religião, nem acredita em Deus, usa essa frase, né? Tenha fé, para dizer o quê? Tenha pensamento positivo, acredita em você, não é assim que a gente fala? Não é que está errado isso, mas para nós cristãos é muito mais do que isso. Não é só uma força psicológica, mas é uma certeza de que o primeiro interessado em minha felicidade, em minha vida e realização é o próprio Criador. Ele que é o primeiro interessado. O primeiro interessado na minha saúde não é minha mãe, nem meu pai, nem o médico, nem o padre. O primeiro interessado é quem me criou. E quem me criou é Deus. O primeiro interessado na minha saúde é Deus. O primeiro interessado na minha vida é Deus. Essa é a fé que eu tenho que ter. Por isso, eu faço de tudo para melhorar a saúde, vou atender o que os médicos dizem, vou pedir ajuda de alguém que me dê uma força psicológica para enfrentar isso, mas a minha fé está acima de tudo, dizendo assim, olha gente, no final das contas é o seguinte, se eu vou melhorar ou não vou melhorar, não me importa, eu sei que eu sou amado, amada por Deus, eu sei que Ele está cuidando de mim, eu não sei o que vai acontecer depois, mas eu sei que eu estou no colo dEle. Isso é fé. Por isso que a nossa fé não se mede pelo resultado visível dos nossos pedidos, das nossas intenções. O Papa então diz isso aqui, o compromisso de viver uma fé sólida, isso é fé sólida. Mas também ele fala, é uma fé não só sólida, mas é uma fé generosa. A nossa fé não pode ser apenas algo para uma curtição pessoal, algo individualista, egoísta, para me dar satisfação e segurança na vida, não é isso? A fé verdadeira, a fé sólida, ela
ela impulsiona a gente para ir atrás dos outros e ajudar a vida dos outros, ajudar os outros a terem uma fé sólida. É uma fé que faz a gente arregaçar as mangas e ver quem que está pobre, abandonado, triste, doente, chateado, em crise, e eu vou até lá para ver o que eu posso fazer. Às vezes eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou lá. O Papa continua: os jovens têm o desejo de uma vida grande. Os jovens têm o desejo de uma vida grande. O encontro com Cristo, o deixar-se conquistar e guiar pelo seu amor, alarga o horizonte da existência. No contato com Jesus Cristo, esse impulso que o jovem já tem, aumenta mais ainda. O jovem vai perceber que ele pode mais do que aquilo que ele está fazendo, quando ele tem fé, quando ele se apoia em Jesus Cristo. Dá-lhe uma esperança firme que não desilude. E olha que interessante como o Papa escreve: a fé não é refúgio para gente sem coragem. Coragem tem a fé, a gente fala assim, né? Então ali, presta atenção. Então, a fé não é uma coisa para quem não tem coragem simplesmente. Serve também, mas não é isso a fé. A fé não é refúgio para gente sem coragem, mas é a dilatação da vida. Quem tem fé tem uma vida dilatada. Olha que imagem bonita para falar da fé. A fé abre a mente, abre o coração, abre as portas, abre o horizonte. É por isso que os jovens são chamados a serem especiais portadores dessa alegria sólida e generosa. Dessa maneira, nós percebemos o quanto o Papa deseja que nós não nos percamos nesse caminhar tão bonito que assumimos com generosidade a partir do chamado de Jesus Cristo. E a fé é que nos baseia, que nos dá sustento e que nos orienta. Que a Eucaristia de todos os domingos, que o encontro fraterno de família cristã, que as obras de caridade, que os sacramentos assumidos sejam tudo isso para a maior glória de Deus e o fortalecimento da nossa opção cristã.